O ar pesado da manhã no sertão não trazia apenas calor, mas também um cheiro metálico, um rastro de desespero que se espalhava pelo vento seco. Na beira de um riacho quase moribundo, onde a água era apenas uma memória distante, um lamento fraco e intermitente furava o silêncio, um som que não era da natureza, mas de uma agonia brutal. Um filhote de onça pintada, pequeno demais para entender o horror do mundo, debatia-se. Seus olhos, antes brilhantes, agora eram poças de terror, e a pelagem macia estava manchada por um vermelho escuro que se espalhava sem piedade pela terra árida. Uma armadilha de laço, cruel e invisível, apertava-se em sua pata, cortando a carne, prometendo uma morte lenta e excruciante. Cada tentativa de fuga era um puxão doloroso, um grito silencioso que se perdia na vastidão. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. Cada inscrição é como uma pata a mais na corrida para salvar esses pequenos. Numa manhã sufocante, quando o ar vibrava com o calor que anunciava mais um dia de labuta, Caramelo, um vira-lata de pelo rústico e olhar astuto, em sua habitual ronda matinal, desviou-se do caminho conhecido. Ele farejava o chão, os arbustos, a vida que insistia em brotar mesmo na secura. Mas algo era diferente. Um odor pesado, denso, sobrepôs-se a tudo. Não era o cheiro de presa fresca, nem de mato queimado. Era um cheiro de pânico, de sangue novo, de uma dor que rasgava o ar. Guiado por um instinto ancestral, ou talvez pela pura reverberação do desespero que se espalhava pelo vento, Caramelo acelerou o passo. Suas patas levantavam poeira, mas seus olhos estavam fixos, sua atenção absoluta. Ele se deparou com a cena dilacerante à beira de um riacho quase seco, escondido pela vegetação densa. Um choque. Um filhote de onça pintada, ainda com a pelagem macia e os olhos arregalados de terror, estava preso a uma armadilha de laço, agonizando. A pequena criatura arfava, a língua pendendo, o corpo exausto. Seus esforços para se libertar eram inúteis, e o sangue que manchava a terra seca atestava seu sofrimento, formando poças escuras que atraíam moscas. O metal da armadilha reluzia sob o sol impiedoso, um símbolo frio e mortal. Caramelo sentiu um arrepio. Não era apenas o cheiro de sangue que o perturbava, mas o desamparo nos olhos do filhote, um espelho de vulnerabilidade. Se o olhar dela já te tocou, comenta para ela não ficar sozinha nesse desespero. E então, o pior, perto dali, emergindo da mata com um sorriso cruel e um facão em punho, estava Zé da Foice. A visão do homem era um presságio de morte. Zé era um caçador furtivo, um nome sussurrado com medo e repulsa em toda a comunidade de Pedra Seca. Sua brutalidade era lendária, sua indiferença à vida selvagem, absoluta. O facão, pesado e afiado, parecia refletir a escuridão em seu coração. Ele se aproximava do filhote ferido, seus passos lentos e calculados, cada um deles uma sentença. Caramelo já havia presenciado a crueldade de Zé em outras ocasiões, a forma como ele desconsiderava a vida, como se animais fossem meros objetos a serem descartados. Um calafrio percorreu sua espinha, um misto de medo primitivo e uma coragem irracional que começava a borbulhar. O dilema era claro, brutal. Intervir significava arriscar a própria vida contra um homem perigoso, um assassino com um facão e um ódio palpável nos olhos. Mas a inação significava assistir à morte de uma criatura inocente, ver a luz se apagar naqueles olhos aterrorizados. Caramelo, o vira-lata que vivia de restos e carinho esporádico, sentiu algo se acender dentro dele. Uma raiva silenciosa, uma compaixão avassaladora. Ele se lembrou das vezes em que foi chutado, ignorado, quando a fome apertava e ninguém parecia se importar. Ele sabia o que era o desamparo, o que era ser pequeno e frágil diante de uma ameaça imponente.
Zé da Foice estava a poucos metros. O filhote de onça choramingava, um som quase inaudível, mas que para Caramelo era um grito ensurdecedor. O caçador levantou o facão, a lâmina reluzindo como um raio de morte. O tempo pareceu parar. Caramelo não podia permitir, não podia assistir. Não de novo. Ele tinha que fazer algo, qualquer coisa. A pata do filhote estava dilacerada, o osso quase exposto. O cheiro de sangue se intensificava com a proximidade do fim. A respiração de Caramelo estava ofegante, mas não era de medo, era de uma determinação feroz. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Movido por uma empatia que desafiava sua própria natureza canina, Caramelo não recuou. Seus olhos, fixos em Zé da Foice, eram agora um misto de fúria e desespero. Em vez de um ataque cego, ele utilizou sua inteligência e astúcia. Era um cão de rua, acostumado a sobreviver, a pensar rápido. Com um latido agudo e desesperado que ecoou pelas árvores secas, ele não apenas buscou distrair o caçador, mas também alertar João, seu dono, que não estava longe. O som incomum do latido de Caramelo, carregado de uma urgência nunca antes ouvida, alcançou os ouvidos de João, que, apreensivo, correu em direção ao riacho. O grito do cão era diferente de tudo o que ele já tinha escutado. Um aviso, um pedido de ajuda. João sentiu um frio na espinha. Caramelo nunca latia daquele jeito. Algo estava muito errado. Ele apertou o passo, o coração batendo forte no peito, o suor escorrendo pela testa. A cada segundo, o latido de Caramelo ficava mais alto, mais insistente, um chamado que não podia ser ignorado. A vida do pequeno filhote de onça, e agora, talvez, a de Caramelo, dependia disso. João, um homem recluso, marcado pela perda e pela indiferença, estava prestes a ter sua passividade confrontada de forma brutal. João chegou ao riacho, o ar rarefeito pesando sobre seus pulmões. Seus olhos, antes focados apenas na poeira do caminho, agora se arregalaram. A cena, Zé da Foice, com o facão erguido, a sombra da morte pairando sobre o filhote de onça, que jazia ferido, o sangue escuro contrastando com a terra seca. E Caramelo, o fiel vira-lata, rosnando baixo, os pelos eriçados, um escudo vivo entre a pequena criatura e a brutalidade iminente. João sentiu um choque elétrico percorrer cada nervo. Não era apenas o que via, mas o que sentia. A dor do filhote, a raiva de Caramelo, a maldade pura emanando de Zé. A passividade que o consumira por anos, a casca de indiferença que construíra após tantas perdas, estilhaçou-se. Em seu lugar, uma fúria ancestral, uma indignação que ele pensava ter esquecido. Zé da Foice, surpreso pelo latido e agora pela aparição repentina de João, baixou ligeiramente o facão, mas seu sorriso cruel não vacilou. Ora, vejam só quem apareceu, o protetor dos bichos e seu cão sarnento. A voz de Zé era um sibilo, carregada de desprezo. Caramelo rosnou mais forte, um aviso claro, sua pequena figura tremendo de uma coragem que superava o medo. João deu um passo à frente, as mãos cerradas em punhos. Zé, o que você está fazendo? Solta esse filhote, ele está ferido. Sua voz, que por tanto tempo fora um murmúrio, ecoou com uma força que ele próprio desconhecia. Zé riu, um som seco e sem humor. Não é da sua conta, João. Esse bicho é meu. Ou vai ser depois que eu acabar com ele. Carne fresca para o mercado negro. Ele gesticulou com o facão, a lâmina cintilando ameaçadoramente. Caramelo, percebendo a ameaça direta a João, avançou um passo, latindo furiosamente, tentando desviar a atenção. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. João viu o filhote de onça, os olhos quase fechados, o corpo fraco, o sangue na terra, o desespero. Lembrou-se do olhar de sua filha, anos atrás,
quando a febre a consumia e ele se sentia impotente. Aquele mesmo desamparo, aquela mesma urgência. Não podia falhar de novo, não podia ficar parado. Você não vai tocar nesse animal, Zé. João sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas sua determinação era um fogo em seu peito. Zé da Foice, irritado pela interferência, apontou o facão para Caramelo. Sai da frente, pulguento, antes que eu te dê o mesmo fim. Caramelo, apesar do medo, não se moveu. Ele não era apenas um cão. Ele era a ponte entre a vida e a morte para o pequeno filhote. Ele era a consciência de João. E em seus olhos, João viu não apenas lealdade, mas uma inteligência selvagem, uma estratégia. Caramelo, com um movimento rápido, não atacou Zé, mas correu em círculos ao redor dele, latindo alto, sem parar, confundindo o caçador. A poeira subia, a confusão era instalada. Zé, com a visão obstruída e a paciência esgotada, tentou chutar Caramelo. O cão, ágil, desviou, mas o movimento de Zé o fez perder o equilíbrio por um instante. Foi o suficiente. João, em um impulso puro, avançou. Não era um lutador, mas a raiva e o instinto de proteção o guiaram. Ele tentou desarmar Zé, agarrando o pulso que segurava o facão. O metal frio da lâmina roçou em sua pele. Uma luta desesperada se iniciou. Zé, mais forte e acostumado à violência, empurrou João com força. João caiu, batendo as costas em uma pedra. A dor aguda, mas ele se levantou imediatamente, o olhar fixo no inimigo. Zé da Foice avançou, o facão agora apontado para João, não mais para Caramelo ou o filhote. A situação escalava, a morte pairava no ar. Caramelo, vendo João em perigo, não hesitou. Ele sabia que não poderia lutar contra um homem armado, mas sua astúcia era sua arma. Seus olhos varreram a cena, buscando uma abertura, uma chance. Ele avistou uma pilha de galhos secos e folhas acumuladas perto do riacho, um rastro de um incêndio antigo. Uma ideia, perigosa e brilhante, surgiu em sua mente canina. Ele precisava de uma distração ainda maior, algo que pudesse virar o jogo. O filhote, com um guincho fraco, parecia implorar por ajuda. João, cambaleante, tentava se esquivar dos golpes de Zé. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. João precisa de toda a força do mundo agora. Caramelo correu para os galhos secos. Com suas patas dianteiras e focinho, ele começou a arrastar os galhos, criando um barulho seco e estridente. Não era o suficiente. Ele precisava de mais. Seus olhos encontraram uma pequena tocha improvisada, deixada por Zé da Foice, para iluminar a armadilha, ainda fumegando levemente, quase apagada, mas com brasas minúsculas. O cheiro de pólvora e fumaça era fraco, mas presente, uma fagulha de esperança. Ele sabia do perigo do fogo, mas o perigo para João e o filhote era maior. Com um puxão forte, Caramelo arrastou a tocha para perto dos galhos secos. O fogo, faminto, lambeu a madeira, as folhas. Uma pequena chama começou a crescer, exalando fumaça. Zé da Foice, distraído pela luta com João, não percebeu de imediato, mas o cheiro de fumaça, o crepitar dos galhos, começou a atrair sua atenção. Caramelo continuou a latir, agora um latido de urgência, de alarme, direcionado não apenas a João, mas ao próprio perigo que se criava. A fumaça subia, densa, preenchendo o ar pesado. João, sentindo o calor e o cheiro de fumaça, olhou para trás. Viu o pequeno foco de incêndio que Caramelo havia iniciado. Uma manobra ousada, uma distração arriscada. Zé da Foice, finalmente notando a fumaça, hesitou, seu olhar vacilando entre João e o fogo que começava a se espalhar. A mata seca era um barril de pólvora. Um incêndio ali poderia ser devastador. O caçador, por mais cruel que fosse, sabia dos riscos de um fogo descontrolado no sertão. A indecisão, um lampejo de vulnerabilidade, apareceu em seu rosto.
Caramelo havia criado uma fenda na armadura do inimigo. A fumaça aumentava, a cena agora tingida por um cinza opaco. O filhote de onça, tossindo fracamente, parecia reagir ao novo cheiro. João, aproveitando a distração de Zé, deu um empurrão final, desequilibrando o caçador. O facão voou de suas mãos, caindo com um baque seco na terra. Zé da foice, cambaleando, olhou para o facão, depois para o fogo, depois para João e Caramelo, que agora estava ao lado do filhote, rosnando protetoramente. O caçador estava desarmado, encurralado, sua crueldade confrontada por uma força inesperada, a coragem de um cão e a redenção de um homem. Zé da foice, com o facão longe e o fogo lambendo os galhos secos atrás dele, sentiu o desespero. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam um pânico crescente. A fumaça picava, a ameaça de um incêndio devastador era real. Ele não podia perder tempo. Um rugido de raiva e frustração escapou de sua garganta. Ele tentou ir em direção ao facão, mas João, com uma agilidade surpreendente, se colocou no caminho. "Nem pense nisso, Zé!" A voz de João era firme, carregada de uma autoridade recém-descoberta. Caramelo, ainda rosnando ao lado do filhote, viu a hesitação de Zé. Ele sabia que o caçador era perigoso, mas agora estava desarmado e em desvantagem. O pequeno incêndio crescia, um lembrete visual do caos que Caramelo havia iniciado. Zé, percebendo que não alcançaria a arma facilmente e que o fogo estava se espalhando rápido demais, fez uma escolha desesperada. Ele virou as costas e correu, não para o facão, mas para a mata, desaparecendo entre as árvores com a velocidade de um animal acuado. Sua fuga foi rápida, covarde. João não o perseguiu. Seus olhos estavam fixos no filhote de onça, que gemia fracamente. A ameaça imediata havia passado, mas a urgência permanecia. O fogo, embora pequeno, precisava ser controlado. "Caramelo, fica com ele!" João gritou, já correndo para o riacho quase seco. Com as mãos, ele começou a jogar a terra úmida sobre as chamas, tentando abafá-las. A fumaça era sufocante, mas ele não parou. Ele sabia que cada segundo era crucial. O fogo no sertão era um inimigo impiedoso. Se essa virada te deu esperança, deixe um like. A ajuda está chegando. Enquanto João lutava contra o fogo, Caramelo lambia o focinho do filhote de onça. Um gesto de consolo e proteção. A oncinha, embora ainda apavorada e ferida, parecia sentir a presença amigável do cão. Seus olhos, antes cheios de terror, agora tinham um brilho de exaustão, mas também de uma tênue esperança. O cheiro de sangue ainda era forte, misturado agora com o cheiro de fumaça e terra queimada. Caramelo, com seu instinto apurado, farejava a ferida, avaliando a gravidade. Ele sabia que o tempo era escasso. De repente, vozes, o som de passos apressados. O latido insistente de Caramelo e a fumaça visível da mata haviam cumprido seu propósito. Um grupo de moradores de Pedra Seca, liderados por Dona Carmela, a curandeira da vila, e seu filho Pedro, um jovem forte e destemido, irrompeu na clareira. Eles estavam armados com facões e paus, preparados para o pior, pensando que Zé da foice estaria atacando João. A visão que encontraram, no entanto, era mais complexa. João, sujo de terra e fuligem, abafando as últimas brasas do pequeno incêndio. Caramelo, ao lado de um filhote de onça pintada ferido. E o facão de Zé, jogado no chão, um testemunho mudo da violência que quase aconteceu. "João, o que aconteceu aqui?" Dona Carmela perguntou, a voz cheia de apreensão. Seus olhos varreram a cena, parando no filhote de onça, depois em Caramelo e finalmente no facão. A fumaça ainda subia em espirais finas. João, ofegante, explicou rapidamente, apontando para o filhote. "Zé da foice, ele ia matar o filhote. Caramelo me alertou, e nós o enfrentamos. Ele fugiu." A surpresa e a admiração eram visíveis nos rostos dos moradores.
João, o homem recluso, havia confrontado Zé da Foice, o caçador temido. E Caramelo, o vira-lata, havia sido o catalisador. Pedro, com sua experiência na mata, correu para verificar o filhote. Está muito machucado, João. A armadilha cortou fundo. A voz de Pedro era grave, mas determinada. Dona Carmela, com sua sabedoria ancestral, ajoelhou-se ao lado do filhote, examinando a ferida com delicadeza. Precisamos tirá-lo daqui, rápido, e cuidar dessa pata. Caramelo, sentindo que a ajuda havia chegado, deu um último latido de alívio e então, exausto, deitou-se ao lado do filhote, como se quisesse garantir que ele não estava mais sozinho. A cena, antes de horror, agora se transformava em uma corrida contra o tempo, impulsionada pela solidariedade. Os moradores, antes paralisados pelo medo de Zé da Foice, agora se uniam, movidos pela coragem de um cão e pela redenção de um homem. Eles sabiam que Zé voltaria mais cedo ou mais tarde, e que essa não seria a última vez que teriam que lutar pela vida. Mas, naquele momento, o foco era salvar o pequeno filhote. O destino de uma criatura inocente e talvez o futuro de toda a comunidade de Pedra Seca estava em jogo. A transformação de João, de um homem passivo a um defensor, era apenas o começo. Se essa história mudou algo em você, se inscreve no canal e acompanha mais histórias que vão restaurar sua fé na bondade. O ar pesado da manhã no sertão não trazia apenas calor, mas também um cheiro metálico, um rastro de desespero que se espalhava pelo vento seco. Na beira de um riacho quase moribundo, onde a água era apenas uma memória distante, um lamento fraco e intermitente furava o silêncio, um som que não era da natureza, mas de uma agonia brutal. Um filhote de onça pintada, pequeno demais para entender o horror do mundo, debatia-se. Seus olhos, antes brilhantes, agora eram poças de terror. E a pelagem macia estava manchada por um vermelho escuro que se espalhava sem piedade pela terra árida. Uma armadilha de laço, cruel e invisível, apertava-se em sua pata, cortando a carne, prometendo uma morte lenta e excruciante. Cada tentativa de fuga era um puxão doloroso, um grito silencioso que se perdia na vastidão. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. Cada inscrição é como uma pata a mais na corrida para salvar esses pequenos. Numa manhã sufocante, quando o ar vibrava com o calor que anunciava mais um dia de labuta, Caramelo, um vira-lata de pelo rústico e olhar astuto, em sua habitual ronda matinal, desviou-se do caminho conhecido. Ele farejava o chão, os arbustos, a vida que insistia em brotar mesmo na secura. Mas algo era diferente. Um odor pesado, denso, sobrepôs-se a tudo. Não era o cheiro de presa fresca, nem de mato queimado. Era um cheiro de pânico, de sangue novo, de uma dor que rasgava o ar. Guiado por um instinto ancestral, ou talvez pela pura reverberação do desespero que se espalhava pelo vento, Caramelo acelerou o passo. Suas patas levantavam poeira, mas seus olhos estavam fixos, sua atenção absoluta. Ele se deparou com a cena dilacerante à beira de um riacho quase seco, escondido pela vegetação densa. Um choque. Um filhote de onça pintada, ainda com a pelagem macia e os olhos arregalados de terror, estava preso a uma armadilha de laço, agonizando. A pequena criatura arfava, a língua pendendo, o corpo exausto. Seus esforços para se libertar eram inúteis, e o sangue que manchava a terra seca atestava seu sofrimento, formando poças escuras que atraíam moscas. O metal da armadilha reluzia sob o sol impiedoso, um símbolo frio e mortal. Caramelo sentiu um arrepio. Não era apenas o cheiro de sangue que o perturbava, mas o desamparo nos olhos do filhote, um espelho de vulnerabilidade. Se o olhar dela já te tocou, comenta para ela não ficar sozinha nesse desespero. E então, o pior, perto dali,
Emergindo da mata com um sorriso cruel e um facão em punho, estava Zé da Foice. A visão do homem era um presságio de morte. Zé era um caçador furtivo, um nome sussurrado com medo e repulsa em toda a comunidade de Pedra Seca. Sua brutalidade era lendária, sua indiferença à vida selvagem absoluta. O facão, pesado e afiado, parecia refletir a escuridão em seu coração. Ele se aproximava do filhote ferido, seus passos lentos e calculados, cada um deles uma sentença. Caramelo já havia presenciado a crueldade de Zé em outras ocasiões, a forma como ele desconsiderava a vida, como se animais fossem meros objetos a serem descartados. Um calafrio percorreu sua espinha, um misto de medo primitivo e uma coragem irracional que começava a borbulhar. O dilema era claro, brutal. Intervir significava arriscar a própria vida contra um homem perigoso, um assassino com um facão e um ódio palpável nos olhos. Mas a inação significava assistir à morte de uma criatura inocente, ver a luz se apagar naqueles olhos aterrorizados. Caramelo, o vira-lata que vivia de restos e carinho esporádico, sentiu algo se acender dentro dele. Uma raiva silenciosa, uma compaixão avassaladora. Ele se lembrou das vezes em que foi chutado, ignorado, quando a fome apertava e ninguém parecia se importar. Ele sabia o que era o desamparo, o que era ser pequeno e frágil diante de uma ameaça imponente. Zé da Foice estava a poucos metros. O filhote de onça choramingava, um som quase inaudível, mas que para Caramelo era um grito ensurdecedor. O caçador levantou o facão, a lâmina reluzindo como um raio de morte. O tempo pareceu parar. Caramelo não podia permitir, não podia assistir. Não de novo. Ele tinha que fazer algo, qualquer coisa. A pata do filhote estava dilacerada, o osso quase exposto. O cheiro de sangue se intensificava com a proximidade do fim. A respiração de Caramelo estava ofegante, mas não era de medo, era de uma determinação feroz. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Movido por uma empatia que desafiava sua própria natureza canina, Caramelo não recuou. Seus olhos, fixos em Zé da Foice, eram agora um misto de fúria e desespero. Em vez de um ataque cego, ele utilizou sua inteligência e astúcia. Era um cão de rua, acostumado a sobreviver, a pensar rápido. Com um latido agudo e desesperado que ecoou pelas árvores secas, ele não apenas buscou distrair o caçador, mas também alertar João, seu dono, que não estava longe. O som incomum do latido de Caramelo, carregado de uma urgência nunca antes ouvida, alcançou os ouvidos de João, que, apreensivo, correu em direção ao riacho. O grito do cão era diferente de tudo o que ele já tinha escutado. Um aviso, um pedido de ajuda. João sentiu um frio na espinha. Caramelo nunca latia daquele jeito. Algo estava muito errado. Ele apertou o passo, o coração batendo forte no peito, o suor escorrendo pela testa. A cada segundo, o latido de Caramelo ficava mais alto, mais insistente, um chamado que não podia ser ignorado. A vida do pequeno filhote de onça, e agora, talvez, a de Caramelo, dependia disso. João, um homem recluso, marcado pela perda e pela indiferença, estava prestes a ter sua passividade confrontada de forma brutal. João chegou ao riacho, o ar rarefeito pesando sobre seus pulmões. Seus olhos, antes focados apenas na poeira do caminho, agora se arregalaram. A cena congelou Zé da o Foice, tempo, com o facão erguido, a sombra da morte pairando sobre o filhote de onça, que jazia ferido, o sangue escuro contrastando com a terra seca. E Caramelo, o fiel vira-lata, rosnando baixo, os pelos eriçados, um escudo vivo entre a pequena criatura e a brutalidade iminente. João sentiu um choque elétrico percorrer cada nervo. Não era apenas o que via, mas o que sentia. A dor do filhote, a raiva de Caramelo, a maldade pura emanando de Zé.
A passividade que o consumira por anos, a casca de indiferença que construíra após tantas perdas, estilhaçou-se. Em seu lugar, uma fúria ancestral, uma indignação que ele pensava ter esquecido. Zé da Foice, surpreso pelo latido e agora pela aparição repentina de João, baixou ligeiramente o facão, mas seu sorriso cruel não vacilou. Ora, vejam só quem apareceu, o protetor dos bichos e seu cão sarnento. A voz de Zé era um sibilo, carregada de desprezo. Caramelo rosnou mais forte, um aviso claro, sua pequena figura tremendo de uma coragem que superava o medo. João deu um passo à frente, as mãos cerradas em punhos. Zé, o que você está fazendo? Solta esse filhote, ele está ferido. Sua voz, que por tanto tempo fora um murmúrio, ecoou com uma força que ele próprio desconhecia. Zé riu, um som seco e sem humor. Não é da sua conta, João. Esse bicho é meu. Ou vai ser depois que eu acabar com ele. Carne fresca para o mercado negro. Ele gesticulou com o facão, a lâmina cintilando ameaçadoramente. Caramelo, percebendo a ameaça direta a João, avançou um passo, latindo furiosamente, tentando desviar a atenção. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. João viu o filhote de onça, os olhos quase fechados, o corpo fraco, o sangue na terra, o desespero. Lembrou-se do olhar de sua filha, anos atrás, quando a febre a consumia e ele se sentia impotente. Aquele mesmo desamparo, aquela mesma urgência. Não podia falhar de novo, não podia ficar parado. Você não vai tocar nesse animal, Zé. João sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas sua determinação era um fogo em seu peito. Zé da Foice, irritado pela interferência, apontou o facão para Caramelo. Sai da frente, pulguento, antes que eu te dê o mesmo fim. Caramelo, apesar do medo, não se moveu. Ele não era apenas um cão. Ele era a ponte entre a vida e a morte para o pequeno filhote. Ele era a consciência de João. E em seus olhos, João viu não apenas lealdade, mas uma inteligência selvagem, uma estratégia. Caramelo, com um movimento rápido, não atacou Zé, mas correu em círculos ao redor dele, latindo alto, sem parar, confundindo o caçador. A poeira subia, a confusão era instalada. Zé, com a visão obstruída e a paciência esgotada, tentou chutar Caramelo. O cão, ágil, desviou, mas o movimento de Zé o fez perder o equilíbrio por um instante. Foi o suficiente. João, em um impulso puro, avançou. Não era um lutador, mas a raiva e o instinto de proteção o guiaram. Ele tentou desarmar Zé, agarrando o pulso que segurava o facão. O metal frio da lâmina roçou em sua pele. Uma luta desesperada se iniciou. Zé, mais forte e acostumado à violência, empurrou João com força. João caiu, batendo as costas em uma pedra. A dor aguda, mas ele se levantou imediatamente, o olhar fixo no inimigo. Zé da Foice avançou, o facão agora apontado para João, não mais para Caramelo ou o filhote. A situação escalava, a morte pairava no ar. Caramelo, vendo João em perigo, não hesitou. Ele sabia que não poderia lutar contra um homem armado, mas sua astúcia era sua arma. Seus olhos varreram a cena, buscando uma abertura, uma chance. Ele avistou uma pilha de galhos secos e folhas acumuladas perto do riacho, um rastro de um incêndio antigo. Uma ideia, perigosa e brilhante, surgiu em sua mente canina. Ele precisava de uma distração ainda maior, algo que pudesse virar o jogo. O filhote, com um guincho fraco, parecia implorar por ajuda. João, cambaleante, tentava se esquivar dos golpes de Zé. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. João precisa de toda a força do mundo agora. Caramelo correu para os galhos secos. Com suas patas dianteiras e focinho, ele começou a arrastar os galhos, criando um barulho seco e estridente. Não era o suficiente. Ele precisava de mais.
Seus olhos encontraram uma pequena tocha improvisada, deixada por Zé da Foice, para iluminar a armadilha, ainda fumegando levemente, quase apagada, mas com brasas minúsculas. O cheiro de pólvora e fumaça era fraco, mas presente, uma fagulha de esperança. Ele sabia do perigo do fogo, mas o perigo para João e o filhote era maior. Com um puxão forte, Caramelo arrastou a tocha para perto dos galhos secos. O fogo, faminto, lambeu a madeira, as folhas. Uma pequena chama começou a crescer, exalando fumaça. Zé da Foice, distraído pela luta com João, não percebeu de imediato, mas o cheiro de fumaça, o crepitar dos galhos, começou a atrair sua atenção. Caramelo continuou a latir, agora um latido de urgência, de alarme, direcionado não apenas a João, mas ao próprio perigo que se criava. A fumaça subia, densa, preenchendo o ar pesado. João, sentindo o calor e o cheiro de fumaça, olhou para trás. Viu o pequeno foco de incêndio que Caramelo havia iniciado. Uma manobra ousada, uma distração arriscada. Zé da Foice, finalmente notando a fumaça, hesitou, seu olhar vacilando entre João e o fogo que começava a se espalhar. A mata seca era um barril de pólvora. Um incêndio ali poderia ser devastador. O caçador, por mais cruel que fosse, sabia dos riscos de um fogo descontrolado no sertão. A indecisão, um lampejo de vulnerabilidade, apareceu em seu rosto. Caramelo havia criado uma fenda na armadura do inimigo. A fumaça aumentava, a cena agora tingida por um cinza opaco. O filhote de onça, tossindo fracamente, parecia reagir ao novo cheiro. João, aproveitando a distração de Zé, deu um empurrão final, desequilibrando o caçador. O facão voou de suas mãos, caindo com um baque seco na terra. Zé da Foice, cambaleando, olhou para o facão, depois para o fogo, depois para João e Caramelo, que agora estava ao lado do filhote, rosnando protetoramente. O caçador estava desarmado, encurralado, sua crueldade confrontada por uma força inesperada, a coragem de um cão e a redenção de um homem. Zé da Foice, com o facão longe e o fogo lambendo os galhos secos atrás dele, sentiu o desespero. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora refletiam um pânico crescente. A fumaça picava, a ameaça de um incêndio devastador era real. Ele não podia perder tempo. Um rugido de raiva e frustração escapou de sua garganta. Ele tentou ir em direção ao facão, mas João, com uma agilidade surpreendente, se colocou no caminho. "Nem pense nisso, Zé!" A voz de João era firme, carregada de uma autoridade recém-descoberta. Caramelo, ainda rosnando ao lado do filhote, viu a hesitação de Zé. Ele sabia que o caçador era perigoso, mas agora estava desarmado e em desvantagem. O pequeno incêndio crescia, um lembrete visual do caos que Caramelo havia iniciado. Zé, percebendo que não alcançaria a arma facilmente e que o fogo estava se espalhando rápido demais, fez uma escolha desesperada. Ele virou as costas e correu. Não para o facão, mas para a mata, desaparecendo entre as árvores com a velocidade de um animal acuado. Sua fuga foi rápida, covarde. João não o perseguiu. Seus olhos estavam fixos no filhote de onça, que gemia fracamente. A ameaça imediata havia passado, mas a urgência permanecia. O fogo, embora pequeno, precisava ser controlado. "Caramelo, fica com ele!" João gritou, já correndo para o riacho quase seco. Com as mãos, ele começou a jogar a terra úmida sobre as chamas, tentando abafá-las. A fumaça era sufocante, mas ele não parou. Ele sabia que cada segundo era crucial. O fogo no sertão era um inimigo impiedoso. Se essa virada te deu esperança, deixe um like. A ajuda está chegando. Enquanto João lutava contra o fogo, Caramelo lambia o focinho do filhote de onça. Um gesto de consolo e proteção. A oncinha, embora ainda apavorada e ferida, parecia sentir a presença amigável do cão. Seus olhos, antes cheios de terror, agora tinham um brilho de exaustão, mas também de uma tênue esperança.
O cheiro de sangue ainda era forte, misturado agora com o cheiro de fumaça e terra queimada. Caramelo, com seu instinto apurado, farejava a ferida, avaliando a gravidade. Ele sabia que o tempo era escasso. De repente, vozes, o som de passos apressados, o latido insistente de Caramelo e a fumaça visível da mata haviam cumprido seu propósito. Um grupo de moradores de Pedra Seca, liderados por Dona Carmela, a curandeira da vila, e seu filho Pedro, um jovem forte e destemido, irrompeu na clareira. Eles estavam armados com facões e paus, preparados para o pior, pensando que Zé da Foice estaria atacando João. A visão que encontraram, no entanto, era mais complexa. João, sujo de terra e fuligem, abafando as últimas brasas do pequeno incêndio. Caramelo, ao lado de um filhote de onça pintada ferido, e o facão de Zé jogado no chão, um testemunho mudo da violência que quase aconteceu. João, o que aconteceu aqui? Dona Carmela perguntou, a voz cheia de apreensão. Seus olhos varreram a cena, parando no filhote de onça, depois em Caramelo e, finalmente, no facão. A fumaça ainda subia em espirais finas. João, ofegante, explicou rapidamente, apontando para o filhote. Zé da Foice. Ele ia matar o filhote. Caramelo me alertou e nós o enfrentamos. Ele fugiu. A surpresa nos olhos de Dona Carmela e Pedro se transformou em um misto de alívio e uma nova urgência. Eles viram o facão de Zé jogado, o pequeno foco de incêndio já controlado, e o filhote gemia fracamente. A cena falava por si. João, o recluso, havia se levantado. Caramelo, o vira-lata, havia sido o herói. Pedro, com sua experiência na mata, correu para verificar o filhote. Está muito machucado, João. A armadilha cortou fundo. Sua voz era grave, mas determinada. O sangue coagulado, a carne exposta, uma ferida profunda que precisava de atenção imediata. Dona Carmela, com sua sabedoria ancestral e um coração que acolhia a todos, ajoelhou-se ao lado do filhote. Seus dedos experientes tocaram a pata ferida com delicadeza. Precisamos tirá-lo daqui, rápido. E cuidar dessa pata. Não pode infeccionar. Caramelo, sentindo que a ajuda havia chegado, deu um último latido de alívio. Exausto, deitou-se ao lado do filhote, como se quisesse garantir que ele não estava mais sozinho, que a proteção continuava. O pequeno felino, por sua vez, sentiu o calor do corpo de Caramelo, um conforto inesperado em meio à dor. Seus olhos semicerrados buscaram os do cão, uma conexão silenciosa, uma gratidão muda. Os outros moradores que haviam acompanhado Dona Carmela e Pedro se aproximaram, seus rostos marcados pela incredulidade e agora por uma crescente admiração. Eles conheciam a reputação de Zé da Foice, sabiam o perigo que João e Caramelo haviam enfrentado. A passividade que antes envolvia a comunidade começou a se dissipar, substituída por uma centelha de coragem. Vamos, João. Precisamos de uma maca improvisada, Pedro disse, já cortando alguns galhos fortes com seu facão. Outros moradores se juntaram, usando suas camisas para criar uma base macia. A oncinha, frágil e pequena, foi cuidadosamente levantada. Seu corpo tremia. Caramelo, atento a cada movimento, levantou-se e seguiu de perto como um guarda-costas fiel. O caminho de volta para a vila foi lento e cuidadoso. O silêncio, antes pesado de medo, agora era preenchido por sussurros de preocupação e admiração. As notícias se espalhariam como fogo em capim seco. João, o homem que vivia à sombra, havia emergido. Caramelo, o vira-lata, havia se tornado um símbolo. Ao chegarem à vila de Pedra Seca, uma pequena multidão já os esperava. As crianças, curiosas, tentavam ver o filhote de onça que Caramelo e João haviam salvado. Os adultos, com olhares sérios, sabiam o que aquilo significava. Zé da Foice havia sido confrontado.
Dona Carmela levou o filhote para sua pequena casa, que servia também como posto de saúde improvisado. Com ervas, panos limpos e sua experiência, ela começou a limpar a ferida. João ajudava, segurando o filhote com delicadeza, a cada toque sentindo uma conexão mais profunda, uma responsabilidade que ele não esperava. Caramelo, deitado na porta, observava tudo, seu instinto protetor ainda em alerta. Os dias que se seguiram foram de recuperação. O filhote, batizado de Mancha por suas pintas marcantes, lutava pela vida. A febre ia e vinha. A pata inchada demorava a cicatrizar. João não saía do lado de Dona Carmela, aprendendo sobre os cuidados, sobre a mata, sobre a vida selvagem. Ele se tornara o guardião. Caramelo, por sua vez, era a sombra de Mancha, lambendo suas feridas, mantendo-o aquecido, um conforto constante. A oncinha, inicialmente arisca, começou a confiar no cão e até mesmo em João. Uma amizade improvável florescia. Enquanto Mancha se recuperava, a comunidade de Pedra Seca fervilhava. O confronto com Zé da Foice havia acendido uma faísca. O medo ainda existia, mas a indignação era maior. As histórias da coragem de Caramelo e da transformação de João eram contadas e recontadas. As pessoas começaram a se perguntar: se um cão e um homem recluso puderam enfrentar Zé, por que eles não poderiam se unir? A prefeitura de uma cidade vizinha, alertada por um dos moradores mais jovens que tinha acesso à internet, enviou um veterinário. Dr. Elias, um homem sério, mas com um coração enorme, examinou Mancha. É um milagre que tenha sobrevivido, ele disse, impressionado com os cuidados de Dona Carmela e a dedicação de João e Caramelo. Ele trouxe medicamentos, orientações e uma nova perspectiva. Precisamos de um plano para o futuro dele e para proteger a vida selvagem daqui. João, antes passivo, agora falava com paixão sobre a importância de proteger a mata, de denunciar os caçadores. Sua voz, antes um sussurro, agora carregava o peso de sua experiência, de sua redenção. Ele e Caramelo, inseparáveis, tornaram-se o rosto de uma nova causa em Pedra Seca. A luta contra Zé da Foice e a proteção da vida selvagem não era mais apenas deles, mas de todos. O filhote de onça, Mancha, era o símbolo vivo dessa mudança. A recuperação era lenta, mas a esperança forte. João, ofegante, explicou rapidamente apontando para o filhote. Zé da Foice, ele ia matar o filhote. Caramelo me alertou e nós o enfrentamos. Ele fugiu. A surpresa nos olhos de Dona Carmela e Pedro se transformou em um misto de alívio e uma nova urgência. Eles viram o facão de Zé jogado, o pequeno foco de incêndio já controlado e o filhote gemia fracamente. A cena falava por si. João, o recluso, havia se levantado. Caramelo, o vira-lata, havia sido o herói. Pedro, com sua experiência na mata, correu para verificar o filhote. Está muito machucado, João. A armadilha cortou fundo. Sua voz era grave, mas determinada. O sangue coagulado, a carne exposta. Uma ferida profunda que precisava de atenção imediata. Dona Carmela, com sua sabedoria ancestral e um coração que acolhia a todos, ajoelhou-se ao lado do filhote. Seus dedos experientes tocaram a pata ferida com delicadeza. Precisamos tirá-lo daqui, rápido, e cuidar dessa pata. Não pode infeccionar. Caramelo, sentindo que a ajuda havia chegado, deu um último latido de alívio. Exausto, deitou-se ao lado do filhote, como se quisesse garantir que ele não estava mais sozinho, que a proteção continuava. O pequeno felino, por sua vez, sentiu o calor do corpo de Caramelo, um conforto inesperado em meio à dor. Seus olhos semicerrados buscaram os do cão, uma conexão silenciosa, uma gratidão muda. Os outros moradores que haviam acompanhado Dona Carmela e Pedro se aproximaram, seus rostos marcados pela incredulidade e agora por uma crescente admiração.
Eles conheciam a reputação de Zé da Foice, sabiam o perigo que João e Caramelo haviam enfrentado. A passividade que antes envolvia a comunidade começou a se dissipar, substituída por uma centelha de coragem. "Vamos, João, precisamos de uma maca improvisada", Pedro disse, já cortando alguns galhos fortes com seu facão. Outros moradores se juntaram, usando suas camisas para criar uma base macia. A oncinha, frágil e pequena, foi cuidadosamente levantada. Seu corpo tremia. Caramelo, atento a cada movimento, levantou-se e seguiu de perto como um guarda-costas fiel. O caminho de volta para a vila foi lento e cuidadoso. O silêncio, antes pesado de medo, agora era preenchido por sussurros de preocupação e admiração. As notícias se espalhariam como fogo em capim seco. João, o homem que vivia à sombra, havia emergido. Caramelo, o vira-lata, havia se tornado um símbolo. Ao chegarem à vila de Pedra Seca, uma pequena multidão já os esperava. As crianças, curiosas, tentavam ver o filhote de onça que Caramelo e João haviam salvado. Os adultos, com olhares sérios, sabiam o que aquilo significava. Zé da Foice havia sido confrontado. Dona Carmela levou o filhote para sua pequena casa, que servia também como posto de saúde improvisado. Com ervas, panos limpos e sua experiência, ela começou a limpar a ferida. João ajudava, segurando o filhote com delicadeza, a cada toque sentindo uma conexão mais profunda, uma responsabilidade que ele não esperava. Caramelo, deitado na porta, observava tudo, seu instinto protetor ainda em alerta. Os dias que se seguiram foram de recuperação. O filhote, batizado de Mancha por suas pintas marcantes, lutava pela vida. A febre ia e vinha. A pata inchada demorava a cicatrizar. João não saía do lado de Dona Carmela, aprendendo sobre os cuidados, sobre a mata, sobre a vida selvagem. Ele se tornara o guardião. Caramelo, por sua vez, era a sombra de Mancha, lambendo suas feridas, mantendo-o aquecido, um conforto constante. A oncinha, inicialmente arisca, começou a confiar no cão e até mesmo em João. Uma amizade improvável florescia. Enquanto Mancha se recuperava, a comunidade de Pedra Seca fervilhava. O confronto com Zé da Foice havia acendido uma faísca. O medo ainda existia, mas a indignação era maior. As histórias da coragem de Caramelo e da transformação de João eram contadas e recontadas. As pessoas começaram a se perguntar: se um cão e um homem recluso puderam enfrentar Zé, por que eles não poderiam se unir? A prefeitura de uma cidade vizinha, alertada por um dos moradores mais jovens que tinha acesso à internet, enviou um veterinário. Dr. Elias, um homem sério, mas com um coração enorme, examinou Mancha. "É um milagre que tenha sobrevivido", ele disse, impressionado com os cuidados de Dona Carmela e a dedicação de João e Caramelo. Ele trouxe medicamentos, orientações e uma nova perspectiva. "Precisamos de um plano para o futuro dele e para proteger a vida selvagem daqui." João, antes passivo, agora falava com paixão sobre a importância de proteger a mata, de denunciar os caçadores. Sua voz, antes um sussurro, agora carregava o peso de sua experiência, de sua redenção. Ele e Caramelo, inseparáveis, tornaram-se o rosto de uma nova causa em Pedra Seca. A luta contra Zé da Foice e a proteção da vida selvagem não era mais apenas deles, mas de todos. O filhote de onça, Mancha, era o símbolo vivo dessa mudança. A recuperação era lenta, mas a esperança forte. Semanalmente, Dr. Elias fazia visitas, monitorando o progresso de Mancha. Ele ensinava João sobre a dieta adequada, sobre os sinais de melhora e os riscos de infecção. João absorvia cada palavra, cada conselho, como se sua própria vida dependesse disso. Ele lia livros e panfletos que o veterinário trazia, descobrindo um mundo de conhecimento sobre a fauna e a flora do sertão que antes ignorava.
Caramelo, sempre presente, observava as interações, aprendendo também, seus olhos inteligentes fixos em cada movimento de Dr. Elias, como se compreendesse a importância daquele trabalho. Mancha, a cada dia, ganhava mais força. A ferida da pata, antes aberta e sangrenta, agora mostrava sinais de cicatrização. As pintas de sua pelagem se destacavam e seus olhos, que antes expressavam apenas terror, começavam a demonstrar uma curiosidade infantil, um brilho de vida renovada. Ele brincava com o Caramelo, mordiscando suas orelhas, rolando no chão. Uma amizade atípica, mas profunda, se consolidava entre o cão vira-lata e o filhote de onça. Eles eram a prova viva de que a compaixão não conhecia barreiras de espécie. João, inspirado pela recuperação de Mancha e pelo apoio de Dr. Elias, começou a organizar a comunidade. Ele propôs reuniões na praça da vila, onde antes apenas fofocas e lamentos eram trocados, agora se discutia a proteção do meio ambiente e como combater a caça ilegal. Dona Carmela, com sua sabedoria e prestígio, apoiava João, falando sobre a importância de respeitar a natureza, de cuidar do que é de todos. Pedro, com sua força e conhecimento da mata, organizou grupos de vigilância para patrulhar as áreas mais vulneráveis. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. A comunidade de Pedra Seca, antes apática e amedrontada, estava despertando. O caso de Mancha e a coragem de Caramelo se tornaram um catalisador. As crianças, antes alheias, agora desenhavam onças e cachorros e falavam em proteger os animais. Os mais velhos, que antes temiam Zé da Foice, agora se uniam, encontrando força na solidariedade. Eles sabiam que Zé da Foice ainda estava por aí, um fantasma rondando a mata, mas o medo estava sendo substituído por uma determinação coletiva. A figura de João, antes solitária e melancólica, agora era a de um líder, um farol de esperança. Ele havia encontrado um novo propósito, uma razão para lutar. E Caramelo, seu fiel companheiro, era a prova viva de que um pequeno ato de bondade pode mudar o mundo. A transformação de Pedra Seca estava apenas começando. Eles estavam construindo um futuro onde a vida, em todas as suas formas, seria valorizada e protegida. Os dias se transformaram em semanas e Pedra Seca, antes adormecida, estava em plena efervescência. As patrulhas comunitárias, organizadas por Pedro e supervisionadas por João, agora eram uma rotina. Homens e mulheres, jovens e idosos, revezavam-se, mapeando a mata, removendo armadilhas antigas e educando vizinhos sobre a importância da preservação. As reuniões na praça, antes esparsas, tornaram-se eventos semanais, onde João, com Caramelo sempre a seus pés, compartilhava as lições do Dr. Elias e as histórias de Mancha. Ele falava com uma paixão que ninguém jamais vira, sua voz reverberando a convicção de que a mudança era possível. Caramelo, o herói inesperado, era uma figura central. As crianças o seguiam, tocando sua pelagem rústica como se ele fosse um talismã. Sua história era contada em cada lar, um lembrete vivo de que a coragem podia vir de onde menos se esperava. Mancha, o filhote de onça, continuava sua recuperação sob os cuidados de Dona Carmela e João. A pata estava quase curada, e ele já dava pequenos saltos, brincando com Caramelo em um espetáculo de pura inocência e resiliência. A oncinha havia crescido um pouco, suas pintas mais definidas, seus olhos, antes assombrados, agora cheios de uma curiosidade felina. A amizade entre o cão e a onça era um milagre diário, uma prova de que a empatia transcende as espécies. Mas nem tudo era paz em Pedra Seca. A sombra de Zé da Foice ainda pairava. Ele observava de longe, escondido na densa vegetação, seus olhos brilhando com uma raiva fria. A humilhação de ter sido confrontado por um cão e um homem que ele considerava fraco corroía sua alma.
Ver a comunidade se unir, ver João se transformar em um líder, era uma afronta pessoal. Ele se sentia desafiado, seu território de crueldade invadido. O facão, recuperado dias depois, era agora um peso em sua mão, um símbolo de sua sede de vingança. Zé não era de perdoar. Ele planejava, pacientemente. Caramelo, com seu faro apurado, sentia a mudança no ar. Um cheiro sutil de perigo, diferente do cheiro de caça ou de chuva que se anunciava. Era um cheiro de malícia, de ódio contido. Seus rosnados baixos e orelhas alertas indicavam a João que Zé da Foice não estava longe. João, agora mais atento aos sinais do cão, redobrou a vigilância. Ele sabia que Zé não desapareceria sem uma última tentativa de impor seu terror. A comunidade estava mais forte, mas Zé era astuto e imprevisível. Dr. Elias, em sua visita semanal, trouxe uma notícia agridoce. Mancha está quase pronto, ele disse, seus olhos fixos no filhote que tentava morder a cauda de Caramelo. A pata está forte, ele se alimenta bem. É hora de pensar na reintrodução na natureza, ou talvez um santuário, se a reintrodução for muito arriscada. A ideia de soltar Mancha, de vê-lo retornar ao seu habitat selvagem, encheu João de uma mistura de alegria e uma dor sutil. Ele havia se apegado ao filhote, aquela criatura que o havia tirado da escuridão. Caramelo, ao ouvir a palavra natureza, soltou um gemido baixo, como se compreendesse o dilema. A decisão era pesada. Reintroduzir Mancha na mata significava expô-lo novamente aos perigos, incluindo Zé da Foice. Mantê-lo na vila, mesmo em um santuário, significava tirar sua liberdade, sua essência selvagem. A comunidade se dividiu em opiniões. Alguns queriam protegê-lo a todo custo na vila. Outros defendiam a liberdade da onça. João sentia o peso da responsabilidade, a necessidade de tomar a melhor decisão para Mancha, não para si. O olhar de Caramelo, cheio de uma sabedoria silenciosa, parecia pedir a ele que pensasse com o coração. Um dia, enquanto João e Caramelo patrulhavam uma parte mais isolada da mata, encontraram um bilhete. Preso a uma árvore com uma faca enferrujada, a mensagem era curta e ameaçadora. O que é seu voltará para a mata, e não vai voltar vivo. Não havia assinatura, mas a caligrafia grosseira e o tom cruel eram inconfundíveis. Zé da Foice. A ameaça não era apenas para Mancha, mas para João, para Caramelo, para tudo o que eles haviam construído. O twist inesperado. Zé não estava apenas caçando animais, ele estava agora declarando guerra à nova ordem de Pedra Seca e à própria alma de João. João sentiu o sangue gelar. A carta era um desafio direto, uma provocação que ele não podia ignorar. Caramelo rosnou farejando o bilhete, depois a árvore, como se pudesse sentir o cheiro do medo e da maldade que Zé havia deixado ali. A segurança de Mancha, a segurança da comunidade, tudo estava em risco novamente. João sabia que a reintrodução de Mancha na natureza seria um risco calculado, mas agora, com Zé da Foice de volta e mais perigoso do que nunca, a ameaça era iminente e pessoal. Ele tinha que agir. Não podia permitir que o medo vencesse de novo. A passividade não era mais uma opção. Naquela noite, a vila se reuniu novamente, mas desta vez o clima era de tensão. João leu o bilhete de Zé da Foice para todos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de medo e raiva. Ele está nos desafiando, disse Pedro, a voz dura. Ele quer destruir tudo o que construímos. Dona Carmela, com sua calma habitual, olhou para João. E o que faremos, meu filho? Deixaremos que o medo nos consuma novamente? João olhou para Caramelo, que estava deitado a seus pés, os olhos fixos nele. Ele viu a coragem inabalável do cão, a mesma coragem que o havia salvado da apatia. Ele olhou para os rostos da comunidade, alguns receosos, outros determinados.
A decisão sobre Mancha precisava ser tomada, mas antes eles precisavam lidar com Zé da Foice. A ameaça não era apenas a vida selvagem, mas a paz e a esperança que haviam renascido em Pedra Seca. O confronto final parecia inevitável. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. João precisa de toda a força do mundo agora. João se levantou, sua voz firme e clara. Não, Dona Carmela, não deixaremos. Zé da Foice nos desafiou e nós vamos responder. Não com violência, mas com união e inteligência. Mancha precisa da mata, mas precisa de uma mata segura. E para isso, Zé da Foice precisa ser parado de uma vez por todas. A comunidade, antes dividida, agora parecia unida por uma nova determinação. A luta não era apenas para salvar um filhote, mas para salvar a alma de Pedra Seca. Caramelo, ao lado de João, parecia concordar, um rosnado baixo ecoando sua lealdade inabalável. João se levantou, sua voz firme e clara. Não, Dona Carmela, não deixaremos. Zé da Foice nos desafiou, e nós vamos responder. Não com violência, mas com união e Mancha inteligência. precisa da mata, mas precisa de uma mata segura. E para isso, Zé da Foice precisa ser parado de uma vez por todas. A comunidade, antes dividida, agora parecia unida por uma nova determinação. A luta não era apenas para salvar um filhote, mas para salvar a alma de Pedra Seca. Caramelo, ao lado de João, parecia concordar, um rosnado baixo ecoando sua lealdade inabalável. A noite se estendeu em discussões e planos. João, com o mapa da região estendido sobre a mesa, explicava sua estratégia. Zé da Foice conhece a mata como a palma da mão, mas ele age sozinho. Nós somos muitos. Pedro sugeriu pontos de vigilância estratégicos. Dona Carmela, com sua sabedoria sobre as plantas e os animais, indicou as rotas de fuga e os esconderijos mais prováveis do caçador. O doutor Elias, que havia retornado à vila para mais uma visita, ofereceu-se para coordenar a comunicação com as autoridades locais e estaduais, garantindo que a ação fosse legal e segura. Precisamos de provas concretas, João, ele alertou, e precisamos garantir a segurança de todos. O plano de João era audacioso. Em vez de confrontar Zé da Foice diretamente, eles o encurralariam usando o conhecimento da comunidade sobre a mata e a tecnologia limitada que tinham. As patrulhas seriam intensificadas, mas de forma mais discreta, visando observar e documentar as atividades de Zé sem se expor. As crianças, com sua inocência e perspicácia, foram instruídas a relatar qualquer movimento estranho ou presença desconhecida. As mulheres, que conheciam cada atalho e cada fofoca, seriam os olhos e ouvidos da vila. Caramelo, claro, seria a peça-chave. Caramelo, com seu faro incomparável, seria o sensor de alerta precoce. João o treinava para farejar o cheiro de Zé da Foice especificamente, distinguindo-o de outros humanos. O cão entendia a gravidade da situação. Seus olhos inteligentes acompanhavam João, seus ouvidos atentos a cada sussurro. Mancha, o filhote de onça, agora quase completamente recuperado, era mantido em um cercado seguro na casa de Dona Carmela, mas sua presença era um lembrete constante do que estavam protegendo. Ele era a esperança, o futuro da mata. Os dias que se seguiram foram de tensão palpável. A vila de Pedra Seca parecia uma colmeia em alerta, cada um cumprindo seu papel. As patrulhas de Pedro e outros homens vasculhavam a mata, encontrando novas armadilhas, agora desativadas, e rastros recentes de Zé da Foice. Ele estava se movendo, se preparando, como um predador ferido que aguarda o momento certo para atacar. João sentia a pressão, mas a união da comunidade o fortalecia. Ele via em cada rosto a mesma determinação que havia acendido em seu próprio coração. Um entardecer. Caramelo começou a rosnar baixinho, suas orelhas eretas, o pelo eriçado. Ele farejava o vento com uma intensidade que João nunca vira. — O que foi, Caramelo?
sussurrou João, sentindo um arrepio. O cão correu para a beira da mata, latindo furiosamente para um ponto específico. João se aproximou, o coração batendo forte. No chão, uma pequena boneca de pano rasgada e suja estava espetada com um facão enferrujado. Era um aviso, um lembrete macabro do que Zé da Foice era capaz, uma provocação direta à comunidade e à inocência das crianças. O sangue de João gelou. Era uma ameaça explícita. Zé da Foice estava mais perto do que imaginavam, e sua crueldade não tinha limites. A boneca era um símbolo da vulnerabilidade da vila, uma tentativa de semear o terror. Caramelo, latindo sem parar, tentava arrancar o facão, mas João o segurou. Não, amigo, não toque. Ele sabia que era preciso documentar aquilo. Se essa virada te deu esperança, deixa um like. A ajuda está chegando. Dr. Elias, ao ver a cena, agiu rapidamente. Tirou fotos do facão e da boneca, coletando evidências. Isso é grave, João. Ele está escalando. Precisamos agir agora. As autoridades foram contatadas imediatamente e a promessa de envio de reforços policiais da cidade vizinha trouxe um fio de esperança. Mas João sabia que a ajuda demoraria a chegar. Eles estavam sozinhos, por enquanto, contra um homem perigoso e imprevisível. A noite caiu, trazendo consigo não apenas o frescor do sertão, mas também a sombra do medo e a certeza de que o confronto final era iminente. A comunidade de Pedra Seca se preparava para a batalha, não com armas, mas com coragem, união e a inabalável lealdade de um cão. A noite chegou, densa e silenciosa, mas a vila de Pedra Seca não dormiu. Cada sombra parecia abrigar uma ameaça. Cada sussurro do vento, um aviso. As patrulhas, agora mais atentas e coordenadas, posicionaram-se em pontos estratégicos. João, com Caramelo ao seu lado, fazia a ronda na área mais próxima à casa de Dona Carmela, onde Mancha repousava. O ar estava carregado de uma mistura de medo e uma coragem nova, forjada na união. De repente, Caramelo parou. Seus olhos brilharam no escuro, fixos em um ponto na orla da mata. Um rosnado baixo e gutural escapou de sua garganta, um som de alerta que João reconheceu imediatamente. Zé da Foice, o caçador, astuto como uma raposa, tentava se esgueirar por um caminho conhecido apenas por ele, visando a casa de Dona Carmela. Mas Caramelo, com seu faro infalível, havia detectado o cheiro de ódio e fumaça de cigarro barato. João agiu. Com um assobio agudo, o sinal combinado, ele alertou a comunidade. Pedro e os outros homens, já em posição, começaram a convergir. Zé da Foice, percebendo que havia sido descoberto, tentou fugir, mas a mata, antes sua aliada, agora parecia se fechar contra ele. As armadilhas desativadas pela comunidade, antes um perigo para os animais, agora serviam como marcadores, guiando os moradores em sua perseguição. Zé tropeçou em uma raiz exposta, o facão voando de sua mão e caindo no chão com um baque seco. Nesse instante, as sirenes da polícia, antes distantes, romperam o silêncio da noite. Dr. Elias havia sido eficiente. A luz dos faróis cortou a escuridão, revelando Zé da Foice encurralado, os olhos arregalados de pânico. Ele não tinha para onde ir. A comunidade, liderada por João e Caramelo, havia conseguido. Sem violência, sem derramamento de sangue, apenas com a força da união e da inteligência. Zé da Foice foi algemado, seu reinado de terror finalmente chegando ao fim. A manhã seguinte amanheceu com um novo sol sobre Pedra Seca. O medo havia se dissipado, substituído por uma sensação de alívio e orgulho. Mancha, o filhote de onça, agora completamente recuperado, foi levado para uma área de soltura monitorada, um santuário criado pela própria comunidade com o apoio do Dr. Elias e das autoridades. João, com um nó na garganta, observou Mancha correr livre, o coração cheio de uma alegria que ele nunca pensou que sentiria novamente. Caramelo, ao seu lado, deu um latido suave, como uma despedida e uma promessa.
A história de Caramelo, o vira-lata herói, e de João, o homem que renasceu, se espalhou por todo o sertão e além. Pedra Seca se tornou um exemplo de como a união e a coragem podem transformar uma comunidade. João, agora um protetor da mata e um líder respeitado, dedicou sua vida à conservação, trabalhando lado a lado com o Dr. Elias. Caramelo, seu fiel companheiro, continuou sendo o guardião da vila, um símbolo vivo de que a empatia não conhece barreiras. A onça Mancha foi vista algumas vezes na mata, forte e livre, um lembrete constante de que um ato de bondade pode gerar uma onda de superação. Eles provaram que a verdadeira força reside na coragem de proteger os vulneráveis e na crença inabalável na capacidade de mudança. Se essa história te tocou e te fez acreditar na força da união e na coragem que reside em cada um de nós, se inscreve no canal e acompanha mais histórias que vão restaurar sua fé na bondade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que a esperança sempre vence o medo.